Bom, vai falar sobre como fazer a simulação de elementos finitos no Solid. Para adiantar um pouco, eu já modelei uma plaquinha, que é o que a gente vai analisar. Então, uma placa relativamente esbelta, com um furo no meio. E para fazer a parte de simulação, a gente tem que vir aqui na aba Simulation. Só que ela não fica aqui de padrão. Para isso, tem que clicar em Suplementos do Solid e clicar aqui. Eu já cliquei antes porque às vezes demora um pouquinho para abrir isso, para carregar, então para ser mais rápido para todo mundo. Então, uma vez você clica em Simulation, lembrando que o seu corpo tem que ter um material, porque as propriedades dele variam com o material. Então, antes de fazer qualquer coisa, vem aqui, escolhe um material para ele. Eu vou escolher, sei lá, um aço qualquer, 1020 com aço conhecido. Pode ver as propriedades dele aqui. É bom ver se estão, que às vezes alguns materiais estão com informações faltando. Então, confere se tem tudo que vocês querem aqui. Vocês podem criar um material também, acho que vocês já sabem disso, e podem botar as propriedades dele. Então, vocês podem mudar como que as informações variam com a temperatura, por exemplo. Vocês podem pôr dados de curva de tensão deformação, o que vocês quiserem aqui, propriedade de fadiga, de qualquer coisa, vocês podem pôr aqui. O Solid deixa vocês editarem. Então, beleza, vou botar esse aço 1020. Já mudou aqui a aparência. Então, na aba Simulation, a gente vai vir aqui em Novo Estudo. Aí tem algumas opções de estudo que a gente pode fazer. Eu acho que os nomes são bem intuitivos. Análise estática são essas análises de força, que é o que a gente vai fazer hoje. Tem a análise de frequências, que está relacionada à frequência natural e os modos de vibração. Aqui, estudo de topologia é uma coisa nova que tem a partir do Solid 18, que ele faz análise topológica. Então, é praticamente uma análise estática. Aí ele vai ver quais regiões do seu material, da sua peça, são mais importantes e menos importantes estruturalmente para um dado objetivo. Pode ser rigidez, resistência, o que for. E aí ele pode ir tirando essas porções de materiais que são menos úteis, a fim de fazer uma estrutura mais otimizada. É até legal, pode ficar aí para outro dia, mas vocês podem brincar um pouco com isso. E temos as outras simulações que são térmicas, acho que é bem intuitivo, flambagem todo mundo sabe, fadiga, não linear, enfim, eu acho que não linear quer dizer que normalmente quando a gente está dobrando alguma coisa, tendo deformações bem grandes, por exemplo. Então o que a gente vai fazer hoje é uma análise estática. Eu até poderia fazer 2D nesse caso, mas eu vou fazer 3D para ficar mais genérico para os casos que a gente mais usa. Então, ok, dá um ok. Eu falei para ele que eu quero fazer uma análise estática e dei ok, só isso. Aí, uma vez aberto uma análise estática, vai aparecer aqui esse menuzinho. Vocês podem trocar aqui. O modelo é aquele de sempre, que vocês já estão acostumados. E tem aqui o análise estática 1, que inclusive eu podia ter dado outro nome para ele. Posso, sei lá, análise de tração, qualquer coisa assim. Que muitas vezes vocês vão fazer mais de uma análise para a mesma peça. Então, beleza, tem uma peça que ela já tem material. Você poderia adicionar aqui também. E a gente tem que dizer para o Solid quais são as condições de contorno. Como que essa peça tá presa, quais são as forças atuantes, essas coisas. Então, para esse caso, eu vou prender a peça por essa face, porque eu quero. Mas, claro que no projeto de vocês vão ter que seguir as condições de contorno do seu projeto. Aí você pode vir aqui. Cuidado para não clicar nesse consultor que ele fica enchendo o saco da gente. Então clica na setinha. E aí a gente tem aqui os modos de fixação. Depois a gente pode discorrer um pouco sobre cada um, mas o geometria fixa é o engaste. Ele não tem nenhum, pensando nas 6 dimensões que a gente tem, né? As 3 de translação e as 3 de rotação. Não tem nenhum grau de liberdade. Tem a rolante / deslizante, que ele
faz força normal, mas não faz força perpendicular. A articulação, que ele faz força nos dois sentidos, só que ele permite o grau de liberdade de girar, e esses são os mais comuns. Então depois a gente pode falar um pouco melhor sobre eles, se for o caso. Então o que eu quero agora é engastar essa face. Então eu vou clicar em geometria fixa e vou escolher aonde que é a geometria fixa. Ele dá até um exemplozinho aqui, que a parte engastada seria essa verde. Então eu venho nessa face. Cuidado que você pode clicar na aresta ou onde você quiser. Eu estou clicando na face. E é isso. Eu posso... Ó, ele mostra aqui o caso da outra condição, que ele faz a força normal, mas não faz força nos outros eixos. E a articulação fixa também, que permite a rotação. O que a gente quer é a geometria fixa nessa face. Lembrando que se você não quer aplicar na face inteira, você pode usar o comando dividir. Tem até como usar aqui. Vocês podem fazer um esboço e selecionar só um pedaço da face, por exemplo. Mas nesse caso a gente quer fazer da face inteira, ok. O Solid já entendeu que está preso aqui. Falta agora a gente definir quais são as forças atuantes. Então eu vou vir na face do lado de cá e vou aplicar uma força normal. Então eu venho aqui onde tem a parte de cargas, setinha para baixo, e eu posso escolher ou o consultor, que é o assistente do Solid que eu não gosto muito de usar, mas tem força, torque, pressão, etc. Pode botar uma carga distribuída também, isso pode ser importante para aerodinâmica. Enfim, vou botar uma força normal. E aqui em força eu posso escolher tanto a direção dela, que ela está para dentro, eu posso inverter a direção, botar ela para fora, para ser atrativa. E posso botar ela em outra direção. Posso clicar aqui e falar que eu quero ela para cima, por exemplo. Eu clico nessa aresta e ela vai ficar alinhada com essa aresta. Mas não é o que eu quero. O que a gente quer agora vai ser um carregamento trativo, simples. A força, vou botar, sei lá, uns 100 newtons. Depois a gente avalia se isso é muito ou não, que eu não pensei no valor previamente, estou fazendo agora. E beleza, ok. Então já definimos como essa placa está presa e quais são as forças atuantes nela. Próximo passo é gerar uma malha. Pode vir aqui, criar malha, com o botão direito. E ele tem a opção de criar uma malha automaticamente, o que eu vou usar agora. Já dizia o pessoal do E3S, é melhor ter alguma malha do que nenhuma. Então, ver se ele gerou. Não vou entrar no mérito agora do que é uma boa malha ou não, mas vocês podem vir aqui na parte da malha e ajustar para ela ser mais grossa ou mais fina, ele faz automaticamente. Para essa geometria ele já roda bem rápido. Então vou botar uma um pouco mais intermediária. Quem entende mais sobre isso pode vir aqui em avançado, e aí tem como refinar a malha localmente, escolher o tamanho dos elementos. Por exemplo, se tem furo, pode botar com base em curvatura, por exemplo, que ele vai se adaptar melhor ao furo. E quanto mais refinada a malha, mais demora para rodar, porém com melhor qualidade. Imagino que para esse exemplo essa malha esteja razoável, então eu não quero que demore muito para rodar. Então, beleza, eu posso vir aqui em executar estudo. Agora é esperar o Solid pensar, que para esse caso foi bem rápido, é uma geometria bem simples. E esses são os resultados. Ele dá a tensão, que é o quanto de estresse o material está sofrendo. Então a gente pode ver que na peça toda a tensão é praticamente uniforme nesse tom de, sei lá, verde, azul, petróleo aqui. Aí pode olhar na escala de cor, pode pegar algum ponto para consultar naquele ponto. E a gente pode ver que aqui, perto do engaste, tem uma distribuição, que é esperada, de tensões. Aqui tem um pouquinho de concentração, mas que o lugar de maior tensão, que está aqui em vermelho, é justamente na lateral do furo, que é esperado para quem já
fez CMM, por exemplo, e sabe que furos são concentradores de tensão. Então, já pode ver que aqui nessa região do furo, a tensão é cerca de 3 vezes a tensão nominal da peça, que está aqui em volta, como se não tivesse o furo. Tá um pouco discretizado, assim, não tá uma coisa muito bonita, isso porque a gente está usando uma malha mais grosseira para fazer a simulação mais rápida. Mas aí depois vocês podem fazer uma análise melhor aqui, de onde estão suas tensões, os valores. Temos também o resultado de deslocamento, que é quanto cada pedacinho da peça andou. Então a gente pode ver que a parte perto do engaste andou pouco, enquanto a parte mais longe do engaste andou muito. Porque uma barra é como se fossem infinitas molas em série. Então essa mola teve um deslocamentozinho, todas elas vão ter aproximadamente o mesmo deslocamento, a mesma deformação, perdão, mas o deslocamento vai ser maior, porque essa aqui andou 1 milímetro, a próxima vai andar 1 milímetro a partir do 1 milímetro que aquela anterior andou. Então a parte que mais andou vai ser o final. E aqui a gente pode ver as deformações, que elas seguem praticamente a mesma coisa da tensão, só que aqui ele dá o valor já. A gente pode mudar algumas coisas, como, por exemplo, a visualização, que aqui ele já está dando o resultado deformado. Pode ver que o furo está meio ovalizado, a gente pode cancelar para voltar à condição inicial da placa. Essa deformação não está em escala, ele faz bem grande só para a gente ver o que aconteceu. E aqui a gente pode ver que a tensão de von Mises. Ele já deu a tensão de escoamento do material também, de 351 megapascal. E dependendo do material, do que a gente quer fazer, nem sempre a gente quer o von Mises. A gente pode querer, sei lá, tensão de Tresca ou de Tsai-Uro, no caso de compósitos. Não façam von Mises para materiais compósitos, que é o caso de madeira, carbono, etc. A gente pode mudar as configurações disso. Isso aqui é muito útil mexer, às vezes, que ele diz o mínimo e o máximo dessa escala. Ele se ajusta automaticamente, mas se você estiver querendo ver alguma coisa em específico, pode mexer diretamente aqui. E aqui diz o que ele está mostrando e a unidade. Então é tensão de von Mises em Newton por metro quadrado, por Pascal. Então pode botar em KSI, PSI, enfim, na unidade que quiser. A parte da deformação, tem aquela deformação visual que o sólido bota no tamanho que ele quer, mas você pode botar em escala real, que não vai mudar nada na nossa visualização, porque a deformação é minúscula. E a gente pode mudar também qual o tipo de tensão que a gente está analisando. Pode olhar a tensão principal em cada eixo. Enfim, tem várias opções. Então, só tomem cuidado com essas tensões aqui, que dependendo da configuração do seu Solid ou do outro programa que você estiver usando para fazer essa simulação por elementos finitos, ele pode estar usando a tensão real ou a tensão de engenharia. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, então eu preparei um breve resuminho aqui para nivelar todo mundo. Então, esse aqui é o gráfico de um ensaio de tensão e deformação. É um gráfico que está mais ou menos em escala. E agora eu vou pegar esse gráfico e vou esticar ele, deixando totalmente fora de escala, para destrinchar cada pedacinho dele. Então, quando a gente faz um ensaio de tração, que eu não sei se vocês sabem o que é, se vocês já viram, que é pegar um corpinho de prova, tipicamente metal, você prende ele em cima e embaixo numa máquina e essa máquina puxa, forçando ele a esticar. E aí, com isso, a gente consegue, a partir da força que essa máquina faz e da área do corpo, a gente consegue tirar aquele gráfico. Então, no início, a gente tem uma deformação elástica, que é uma deformação linear, e tudo que você puxou daquele seu material, ele vai voltar. Então, eu posso vir com o material, aplicar uma deformação dele até aqui, se eu soltar, ele volta exatamente pela mesma curva, voltando a zero.
Ele não fica com nenhuma deformação permanente. Funciona como se fosse uma mola nesse caso. Quando a gente atinge a parte de escoamento, ele já começa a ter uma deformação maior. E depois disso, ele começa o que a gente chama de encruamento, que ele vai ganhando dureza por causa desse aumento de tensão acima do escoamento. Então, depois do escoamento, quando você aplica uma tensão a mais, a deformação que ele tem é diferente. Então, você pode ver que mudou a inclinação da curva. Essa inclinação é o que a gente chama de módulo de elasticidade, que é o que a gente usa na região elástica. E aqui a gente pode ver que a derivada dessa curva mudou. Então, conforme o material vai encruando, ele tende a precisar de mais força para se deformar. Então, o que acontece, que a diferença da curva de real para de engenharia, é porque, como eu disse, aquela máquina, ela não mede tensão, ela mede força. E para converter força em tensão, ele divide pela área do corpo de prova. Só que a área que bota na máquina é uma área constante do corpo de prova antes da deformação. Então, o que acontece é que se vai encruando, beleza, vai aumentando a dureza, você precisa de mais força para deformar ele, até uma hora que começa a cair, ele precisa de menos força. Mas como assim esse material vai encruando, depois ele desencrua? Não é que ele desencrua, mas é porque a área dele, como a gente pode ver aqui, ela diminui. Acontece a famosa estricção, que é esse pescocinho aqui. E aí, como a área diminui e a máquina está considerando a área inicial, que seria essa daqui, para a máquina parece que a tensão diminuiu. Isso é o que a gente chama de tensão de engenharia. Essa curva sobe e depois desce. Mas quando, na verdade, o que o componente está sentindo é a tensão real. Então você teria que pegar a força e dividir por aquela área do pescoço, que diminuiu. E ali sim, a tensão está sempre subindo. Então, às vezes o Solid você pode configurar para usar a tensão real ou a tensão de engenharia. Você tem que tomar cuidado com qual dado você está pegando. Normalmente é mais comum usar a tensão de engenharia. E não tem problema nenhum, porque ele vai saber que ele está usando a área inicial, então não tem problema. Para transformar de uma para outra, aí tem umas continhas para fazer e tal. Mas, enfim. Então, esse seria o básico de simulação. A gente pode fazer umas brincadeirinhas aqui. Por exemplo, tem essa força, eu posso acrescentar uma outra força. Vou acrescentar sei lá, nessa face aqui de 200 newton, por exemplo. Eu só executo o estudo de novo. E ele já vai considerar agora tanto a força trativa para lá quanto a força para cá. E aí já começa a ficar um pouco menos intuitivo. Lembrando que nesse caso, uma placa metálica simples seria bem tranquilo de fazer essas contas na mão, analiticamente. Mas quando você vai botando carregamentos mais complexos ou uma geometria muito complexa, a gente começa a perder a referência de o que está acontecendo. Então aqui a gente pode ver essa tensão aqui em verde, causada pela flexão da peça, que nesse caso está trativa embaixo, compressiva em cima, simétrico, e todas as tensões têm aumentam um pouco por causa da trativa de cá. Enfim, é mais ou menos isso. Vou parar de gravar agora.